Tem espaço para todo mundo. São Paulo Futebol Clube, por exemplo, eu quero falar. Me permitam aqui falar um negócio. Opa! Eu até anotei. Eu não vou achar agora na minha anotação. Eu até anotei. E eu falei. Cara, eu não sou aqui analista de tese, que nem o Pretz, eu gosto de falar. Na verdade, eu sou. Quando o cara fala uma coisa e eu não concordo, eu guardo isso, depois eu jogo na cara. Eu faço um pouquinho. É legal no debate. Faz parte da ironia do debate. Tem que ter. Eu falei na semana retrasada que o Rames Rodrigues, eu trouxe informação aqui, alguns me chamaram de mentiroso, podem me chamar de mentiroso à vontade, podem falar à vontade. E eu estou convicto com a minha informação, que o Rames Rodrigues não tem um bom relacionamento interno no clube, isso é informação, podem emitir comunicado oficial me desmentir, não tem problema, e que ele estava bem fisicamente. A desculpa que, ele não pode jogar 45 minutos, era mentira. Mentira. E aí falaram, não, Capela, você quer saber mais que os médicos? Ficou comprovado. O Rames Rodrigues jogou os 2 amistosos pela seleção colombiana mais de um tempo e jogou bem. Então, assim, me parece uma coisa muito clara. Ou os dirigentes do São Paulo passam até respeito com o torcedor e uma hora ou outra eles vão falar a verdade pra você que tá ouvindo a rádio, ou vai ficar esse lenga-lenga até a hora do Rames Rodrigues se encher o saco e meter o pé do clube. Quando eu falo isso, não é ele pedindo pra ir embora, que tem que pagar a multa rescisória, ele tem mais 2 anos de contrato. Então assim, gente, eu acho que é mais bonito. Presente Júlio Casares, que é um homem de comunicação, e Carlos Belmonte, não adianta você ficar bravo comigo. Pode ficar bravo comigo à vontade, mas não adianta. Entra no ar aqui com a gente e debata em alto nível. Você vai ser super bem tratado, com respeito, mas vai ser questionado. Agora, vocês do São Paulo só querem falar com os amigos, com os amiguinhos, e tá tudo certo, vocês falam com quem vocês quiserem, mas aqui vocês serão questionados, porque vocês não têm transparência com o torcedor. Isso é claro e faz tempo. Então, para poder fechar, para passar para vocês, é o seguinte, o Rames Rodrigues, essa informação, ele tem condições de atuar mais de 45 minutos, ele não tem um bom relacionamento. Eu entendo que a diretoria do São Paulo tentou reintegrar esse cara recentemente, também tem que partir dele um pouco mais de compromisso. Agora, o cara tem mais 2 anos de contrato, vocês têm que resolver essa situação. Por que ele não joga no São Paulo? E me parece, então, que o Rames Rodrigues, entre aspas, usa o São Paulo pra jogar na seleção colombiana, Mas é exatamente isso. E o que falta é o que você falou, Capela, falta a transparência do Júlio Casares, do Carlos Belmonte, aliás, homens de comunicação, né? Homens de comunicação que têm dificuldade na comunicação. Respeito muito o trabalho deles, respeito muito o que eles exercem no São Paulo, apesar de discordar de quase tudo que eles fazem. O cara que, ô Belmonte, desculpa, mas se soltar aquela notinha que você soltou pro Gabriel Sá, por exemplo, isso é uma vergonha. Você acaba manchando a tua permanência no clube. Você acaba manchando tudo que você pode ter feito de bom no clube. Aí ele vira cada vez mais questionado pela torcida do São Paulo, tentando jogar jornalista contra a própria instituição, o que é uma falta de respeito. Agora, o Rames Rodrigues, o São Paulo devia aparecer, os diretores do São Paulo, o presidente do São Paulo, apareceram numa entrevista coletiva e dizer o seguinte, hoje o assunto é Rames Rodrigues, o que vocês querem saber? Vamos ser transparentes. Por quê? Isso tá, de certa forma, manchando a diretoria do São Paulo, manchando a instituição, manchando a possibilidade. Aliás, porque o Rames Rodrigues virou motivo de piada entre os outros torcedores. Oi, o Rames Rodrigues, os caras viraram como uma grande transferência. E eu não nego que quando o Rames Rodrigues veio, eu achei interessante pro futebol brasileiro. Eu achei animal. Eu não vou ser hipócrita de falar assim, pô, o São Paulo não devia ter trazido esse cara. Demais. Eu também. Era uma oportunidade de mercado única. Pô, o cara jogou no Real Madrid, jogou Copa do Mundo. É um cara experiente, fez golaço em Copa do Mundo. Eu não vou vir aqui e falar, pô, o São Paulo não devia ter contratado. Mas aí uma boa diretoria sabe o momento de dar um ponto final. O Marcelo Paz disse uma vez, eu concordo com o presidente do Fortaleza, que ele disse assim, mais importante do que contratar jogadores é você saber encerrar ciclos do que estão no clube. E aí, o Rames Rodrigues, ele só não sai hoje do São Paulo porque não tem proposta. Essa é a grande verdade, não tem proposta para sair. Mas aí o que tem que fazer uma boa diretoria? O Rames, vem cá, você não quer jogar, tá nisso que você não quer jogar. A gente também não sabe nem se quer continuar com você porque tá dando um monte de problema. Mas é isso. Vamos fazer um acordo amigável? Senta aqui, senta aqui do meu lado. Quanto você quer pra ir embora? Eu não posso pagar isso. Não dá pra recuperar. Mas ele não quis. Mas ele não quis fazer isso. Não dá pra recuperar, porque eu acho que essa aí é a última instância. 6 meses tentando se recuperar. Mas eu acho que essa aí é a última instância. Tipo assim, quando o cara realmente não quer, você diagnostica. Diagnostica? É assim que fala? É isso, diagnostica, exatamente. Diagnostica. E aí você pega e aí resolve a situação internamente com o cara. Eu acho que você tem condições, de verdade, eu acho que o São Paulo tem condições de fazer com que esse cara jogue futebol.
Sabe? Mas tá 6 meses tentando isso. Tudo bem, Ramiro, mas às vezes o cara fica 1 ano no clube e ele demora pra poder se adaptar. Há quanto tempo que o Ramos Rodrigues não joga 30 partidas? Não, faz São 6 anos 5 já. anos. 6 São temporadas. 6 anos sem jogar 30 partidas. O cara não Nem quer no Bayern mais. ele chegou a jogar agora, quando ele foi mais. emprestado, O São ganhou a Paulo Liga não dos precisa Campeões. sujeitar isso, cara. O São Paulo não se sujeitou a Mas isso com o fez Alexandre contrato Pato. com ele, tem mais 2 anos de contrato. Então é por isso que eu chego e falo pra ele, ô Rames, você não quer, a gente também não quer. Ninguém quer. Mas o Rames não quis fazer acordo. Aí você faz o Não acordo acontece. de forma amigável, depois o cara vai e coloca o clube no pau, o clube Mas tem é que pagar. passível E a aí? isso de qualquer maneira. Ou você deixa o cara 2 anos pagando o salário dele, que é milionário. Mas aí também é problema da diretoria do São Paulo, né? É lógico. problema de quem fez o contrato. O Ramos Rodrigues não tem nada a ver com isso. Exato. Foram buscar ele na Grécia, não tem nada a ver com Ninguém isso. coloca uma arma Exato, na cabeça do mas jogador aí- e fala, é você vai isso aí. assinar por isso. Mas aí você tem que ter, enquanto dirigente de um clube, você tem que ter a malandragem. Claro. Ô, Ramos, a gente fez um contrato de 2 anos, beleza, irmão. Mas vem cá, não faz sentido, não tá rolando. Você não tá bem. Você tá até jogando muito mais na seleção colombiana. Agora deixa eu te perguntar. Vamos lá. Você é dirigente do São Paulo, eu sou o Ramos Rodrigues. Tá. Você já tentou um acordo, não conseguiu. Deve pro cara. Deve pro cara, não tá pagando. Ou tá pagando, começando voltou a pagar, né? Tá exato. voltando a pagar, né? É informação que já foi divulgada pela diretoria do São Paulo. Não chega a proposta pro cara, então o cara tá aqui no Brasil. O cara não tem um relacionamento legal, Muito por parte dele também, Muito né? por parte que é uma dele. nhaca Faz danada, questão né? nenhuma. o cara não treina, então assim, como é que você vai cobrar alguma coisa de mim sendo que eu não tenho nada a oferecer pra você? Tá cada vez mais claro e aparente, claro, eu não tenho informação, não vou chegar aqui e falar esse leviano pra falar assim, o Ramos Rodrigues tá fazendo corpo mole, mas tudo indica, tudo isso que tá acontecendo me indica a crer que o Ramos Rodrigues procurou uma equipe relevante no cenário mundial e não no futebol grego pra voltar à seleção colombiana e jogar em alto nível na seleção colombiana apenas. Agora- Ponto final. Tanto que ele queria ir pros Estados Unidos agora, né? Ele queria ir pros Estados Unidos por quê? Pra jogar na Major League Soccer, porque lá tem o Messi, lá tem os caras todos e ficar no meio bom também de Eu vou ser Miami, bem nos Estados sincero. Unidos. Eu vou ser bem sincero. Eu não, por mais que eu ache o Rames Rodrigues uma minhaca danada, falta de compromisso, tudo isso. Gente, estamos falando de um jogador diferente. Não, ele eu é- acho que se ele você é consegue, fenômeno. Então, se você consegue Fenômeno. recuperar. Fenômeno já é demais, né? Não, Calma, ele, né? ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média. Muito acima da média. Fenômeno pra mim é o Ronaldo, né? Não, mas vamos lá. Hoje, Claro, no futebol brasileiro, pro padrão ele é um do futebol fenômeno. brasileiro. Joga muito mais que Luciano, por Não, exemplo. Não, pro ele é padrão um- do futebol brasileiro, eu acho que você não descarta assim um cara, por mais que você tenha algumas desavenças, alguns problemas. A diretoria do São Paulo também errou, tem que fazer meia culpa de não ter pagado o cara e tal, etc. E o jogador também de não ter acompanhado na Supercopa do Rei, em BH, delegação, tudo isso. Os dois erraram. Tentou ser reintegrado, mas ele não tá sendo utilizado porque ele não compete. Só que eu acho que esse tipo de jogador, por exemplo, o Arrascaeta, sem querer comparar o incomparável, tá? O Arrascaeta, gente, eu vejo todos os jogos do Flamengo, até porque a Band passa, uma delícia, então é muito mais fácil, a gente tem acesso. O Arrascaeta, taticamente, ele não dá um carrinho, não faz uma sombra, entendeu? Cumpre Mas é lá uma diferente, vez ou outra. né? Não, é diferente. É diferente. Porque a bola quando vem no pé do cara, ele sabe onde colocar, ele é decisivo. O Rames Rodrigues, pra mim, ele tinha potencial e ele ainda tem condições de ser esse cara. Não pra jogar 90 minutos, porque ele não joga mais de 6 anos, 30 partidas, mas pontualmente pra ser um jogador como, por exemplo, o Renato Augusto foi na última passagem pelo Corinthians, que foi ruim no último ano. Mas é um jogador que, se fizer uma boa pré-temporada, tiver com a cabeça boa, não jogar todos os jogos e jogar jogos pontuais, não digo nem pra ser titular, mas pra entrar no decorrer do jogo, ele pode ajudar o São Paulo. E só um recado pro Breno Amorim aqui, e eu respeito todas as mensagens, essa aqui não me xingou, então tá tudo certo, mas ele falou aqui, ó, Capelanes, ele já pediu e voltou atrás. Os dirigentes do São Paulo não tem que falar mesmo com você. Você só critica o São Paulo. Não, não é verdade. Não é verdade, não só critico o São Paulo. Eu faço as críticas que eu acho que são justas, corretas, e nesse caso, pelo fato do Carlos Belmonte e do Júlio Casares... Ô, gente, o Carlos Belmonte deu uma entrevista a esse programa, o Esporte em Debate, e ele falou que estaria sempre à disposição. Eu e o Pretzel fizemos aqui algumas críticas a ele, essas críticas chegaram a ele, ele ficou de biquinho. Ele ficou bravo, chateado, incomodado, irritado. Entra no ar e vamos debater em alto nível, será super bem tratado. As críticas fazem parte, eu sou criticado todo dia. Quando eu sou criticado de forma positiva, eu faço uma meia-culpa. Poxa, aqui foi mal, aqui foi bem. Quando eu sou xingado, aí eu mando pro inferno. Nunca xingamos aqui o Carlos Belmonte e nunca faremos isso em respeito ao ouvinte e ao Carlos.
Agora, eu acho que falta transparência por parte dessa diretoria, que é a mais antidemocrática desse país, na minha avaliação. Só um detalhe, só pra terminar também esse assunto de Rames Rodrigues, meu querido Capelanes. Eu concordo com tudo que você falou. Agora eu te faço um complemento com uma pergunta. O Rames Rodrigues, ele quer tudo isso que você falou? Ele quer fazer tudo isso? Ele está à disposição de fazer tudo isso? Sebastião, mas aí que tá. Se ele não tiver, aí não tem condições, aí não tem jeito. Então, aí beleza. Se o jogador não quiser, se eu sou presente, se eu sou presidente do clube, beleza? Eu tento aqui, eu acho que o diálogo é a razão de tudo. Acho que o diálogo, você tem que fazer o diálogo, independentemente do seu segmento, do seu trabalho. Você tá com um problema com alguém, vai lá trocar uma ideia, entendeu? Ah, mas não me acertei. Então, vida que segue. Você tem que aturar aquela pessoa que é do seu convívio. Agora, se eu sou presidente do clube, eu chego, Rames, vem cá, garoto. Vem cá, oi, tio, por favor. Não, tio fala na Espanha, né? Sei lá, que é massa. Tio na Espanha. Eu chego pra ele e falo assim, Rames, a gente quer que você continue conosco. Vamos. Mas o São Paulo já fez isso. Não, mas calma. Aí o Batinha falou assim, talvez o jogador não tenha nada a entregar. Sabe o que eu faço então? Eu pego esse jogador, então, Rames, já que você não quer, já que a gente não tá vendo comprometimento da sua parte, já que até... Encosta o cara. Encosta realmente o cara, como o Corinthians fez. Ah, mas aí... Como o Corinthians fez com o Luan. Ah, mas aí você desvaloriza o seu jogador, o seu ativo. Porra, mas vou fazer o quê? O cara tá minhaca, tá atrapalhando o atual elenco. Eu não tenho proposta. Eu vou deixar o cara encostado. Você não consegue negociar com uma troca, com alguma coisa. Eu vou deixar o cara encostado. Aí eu chego numa entrevista coletiva e falo, olha, eu como presidente da instituição tal, tentei de tudo, conversei com o jogador até esse momento não está compromissado como os demais jogadores e está encostado. Não tenho mais nada para falar para vocês. O jogador segue treinando em separado. Se tiver uma proposta, a gente vai conversar. Se o jogador mostrar comprometimento, ele volta a ser reintegrado. Ponto final. Acabou a resenha. Agora, todo o programa a gente fala do Rames Rodrigues, porque a diretoria é omissa, não é transparente com o seu torcedor, e o Rames Rodrigues na Colômbia é um leão, no São Paulo é um gatinho preguiçoso danado. Agora, pronto. Eu entendo isso, eu acho que talvez não seja a melhor solução, mas é a solução que talvez o São Paulo tenha, de afastar o cara. Porque eu não me lembro de ninguém na história ter sido afastado e voltou muito melhor. Assim, pode ter algum caso ou outro, mas assim, até pegando os casos recentes de jogadores, até passando pelo Corinthians, que é o time que eu tô cobrindo aqui na Rádio Bandeirantes, mas ou até do Palmeiras, assim, é difícil lembrar de um atleta que foi afastado do elenco e voltou voando. Não, não existe isso. É o último caso. Agora, no fim, talvez possa cansar o cara. Mas ainda acho, a melhor solução é conversar e falar assim, ó, irmãos, vamos sair, chega. Porque, ao que tudo indica, o Rames teria pedido pra sair, o São Paulo teria entendido isso, mas ao mesmo tempo disse, ó, vamos tentar mais uma vez? Se tá sem proposta, vamos tentar de novo. O São Paulo tem que chegar uma hora e se posicionar. Por que alguns dirigentes, a torcida gosta tanto? O Augusto Melo, por exemplo. O Augusto Melo, ele divide opiniões como todo dirigente. Mas o que há de diferente dele dos últimos? Acho que posicionamento. Alguns posicionamentos dizendo, a instituição é maior que isso aqui não pode acontecer porque o Corinthians é isso, não sei o que não pode acontecer porque o Corinthians é isso. A Leila Pereira, muito criticada em alguns momentos, tem posicionamento, você pode discordar da Leila Pereira, mas ela se posiciona. Agora, não pode a diretoria do São Paulo ser omissa e deixar o Rames Rodrigues achar que é maior que a instituição. Exatamente.